Você está pronto para receber a palavra de Deus, meu irmão? Amém? Nunca é demais lembrar que nós precisamos sempre receber a palavra de Deus com expectativa e fé, porque Deus sempre responde a expectativa e fé. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos a importância de oferecer um coração correto para receber a palavra, ele contou a parábola desse semeador, dizendo que o semeador saiu a semear e ele semeou diversas sementes em diversos tipos de solos. Mas a única semente que germinou foi aquela que caiu num solo fértil. E depois, explicando a parábola, Jesus disse que esse solo fértil é o coração que se dispõe a absorver e a obedecer e a praticar a palavra de Deus. Então, receber a palavra de Deus com expectativa e fé é receber a palavra de Deus com a intenção de absorver e aceitar. Diga comigo, absorver e aceitar. Novamente, absorver e aceitar. Você absorve e aceita que a palavra de Deus é para você e que é sobre ela que você deve viver a sua vida e ver essa semente germinar e produzir frutos com abundância. Amém? Bom, irmãos, hoje e na semana que vem, nós vamos refletir sobre a igreja que queremos ser. Eu decidi que durante as próximas semanas nós revisitaríamos a nossa visão, a visão da nossa igreja. E esse ano nós vamos fazer isso de maneira intencional e diversificada ao longo de todo o ano, porque é importante que todos nós que somos parte dessa família entendamos bem e claramente o que estamos fazendo aqui coletivamente, corporativamente. Por isso, o tema da mensagem das próximas 2 semanas, dessa e da próxima semana, é exatamente esse: a igreja que queremos ser. Você pode repetir comigo? Diga, a igreja que queremos ser. Novamente, a igreja que queremos ser. Então, nós partimos da seguinte pergunta: o que foi que Deus viu na eternidade quando decidiu, há mais de 40 anos atrás, plantar a igreja central, exatamente aqui, nesse lugar onde nós estamos agora? O que foi que Deus viu? O que Deus tinha em mente? Qual era o propósito de Deus? Qual era a intenção de Deus ao plantar a igreja central exatamente aqui, há mais de 40 anos atrás? Ao longo dos anos, esse propósito, essa intenção foi sendo revelada aos muitos homens de Deus e mulheres de Deus que passaram por aqui, que comunicaram ao povo. E no meu turno, o meu dever é comunicar essa intenção, essa vontade de Deus, sobre a igreja central. E eu decidi fazer isso na forma de uma sentença, na forma de uma expressão. Então nós normalmente dizemos que a igreja que queremos ser, ela é espiritualmente vibrante, familiarmente acolhedora e socialmente relevante. Eu quero que você repita isso comigo, porque isso é muito importante. Então diga comigo, a igreja que queremos ser... tá fraco, irmão, tá fraco. Não trouxeram o meu café aqui ainda, mas eu já tomei um pouquinho de café hoje. Então dá para melhorar. Talvez você precise de um pouquinho de café, não sei se você é como eu, precisa de um pouquinho de café para acordar e despertar. Então, se você não tomou café, lá na cantina tem um cafezinho, daqui a pouco você dá uma corrida, pega um cafezinho e volta. Vamos lá, coloca o teu coração, coloca a tua intenção, coloca a tua atenção nisso aqui. Diga forte comigo, a igreja que queremos ser é espiritualmente vibrante, familiarmente acolhedora e socialmente relevante. De novo, espiritualmente vibrante, familiarmente acolhedora e socialmente relevante. Maravilha. Então hoje nós vamos refletir sobre o que é ser uma igreja espiritualmente vibrante. Vamos começar por aí. E é importante nós começarmos entendendo, obrigado Carlos, entendendo que uma igreja vibrante carrega 3 valores fundamentais. E quando eu digo 3 valores fundamentais, eu quero que você pense nessa palavra fundamentais exatamente como ela é e exatamente no que ela significa. 3 valores que estão no fundamento.
Fundamento. O fundamento é a parte mais importante de qualquer edificação, de qualquer construção. Portanto, se o fundamento de qualquer construção, qualquer edificação estiver bem posto, tudo que se construir sobre ele prosperará. Se o fundamento de qualquer construção ou edificação não for bem posto, qualquer coisa que se construir sobre ele estará sob risco. Por isso que esses 3 valores de uma igreja espiritualmente vibrante precisam estar no fundamento. E precisam ser um fundamento bem posto na nossa vida, para que tudo aquilo que Deus quer construir sob esse fundamento prospere. Tanto para você individualmente, quanto para a nossa igreja como família de fé. Então esses 3 valores, eles são fundamentais porque eles devem ser a base, a sustentação, onde nós construiremos, juntamente com o Senhor, tudo aquilo o que Deus deseja para nós. Os 3 valores de uma igreja espiritualmente vibrante são adoração, oração e expectativa pelo sobrenatural. Diga comigo, adoração, oração e expectativa pelo sobrenatural. O primeiro deles é adoração. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 24. Sempre que se pretende refletir sobre o que a Bíblia ensina a respeito de adoração, é preciso recorrer a esse texto. Veja, João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, o verbo adorar, como nós lemos no texto bíblico, é a tradução da palavra grega proskuneo. Proskuneo. É uma palavra estranha, mas tem um significado muito interessante. O significado de proskuneo é literalmente o movimento que um cachorrinho faz lambendo a mão do seu dono. Você já tinha ouvido isso alguma vez na sua vida? Proskuneo, adoração, é o mesmo que um cachorrinho faz ao lamber a mão do seu dono. E é interessante que a psicologia animal, não sei se você sabia, mas existe um braço, um ramo da psicologia que estuda o comportamento animal. E a psicologia animal nos ensina que ao lamber a mão do seu dono, um cachorrinho está tentando dizer pelo menos 4 coisas. 4 coisas. Veja que interessante. Ao lamber a mão do seu dono, um cachorrinho está expressando identificação. E também está dando carinho. Quando um cachorrinho vai lá e lambe a mão do seu dono, e se enrosca nas pernas do seu dono, e sobe no seu dono e quer lamber, ele está dizendo que ele se identifica, ele está dizendo que ele pertence. Ele está reconhecendo a propriedade do seu dono sobre ele. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele está dando carinho. Ele está dizendo, olha, eu tenho afeto, eu te amo, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com você, eu gosto que você seja meu dono, eu gosto que você cuide de mim. Eu reconheço isso. Então, quando um cachorrinho lambe a mão do seu dono, ele está expressando identificação, ele está reconhecendo o seu pertencimento, e ele está reconhecendo a propriedade do seu dono sobre ele, e ele também está dando carinho, manifestando afeto. Um cachorrinho, quando lambe a mão do seu dono, ele também está atraindo a atenção do seu dono e pedindo carinho. Ou seja, um cachorrinho lambe a mão do seu dono para dar carinho, mas também lambe a mão do seu dono para pedir carinho. E quando o cachorrinho lambe a mão do seu dono para pedir carinho, ele também está atraindo a atenção do seu dono. E eu quero que, enquanto você vai ouvindo essas coisas que eu estou falando sobre o comportamento canino, você pense na sua relação com o Senhor, na sua adoração ao Senhor. Em terceiro lugar, um cachorrinho lambe a mão do seu dono quando está ansioso. Quando está ansioso. Quem tem cachorro aqui? Só para eu saber. Então você sabe exatamente do que eu estou falando, né?
quando você muda abruptamente a rotina do seu pet, quando ele está num lugar diferente, completamente diferente, onde ele nunca esteve, quando você muda as coisinhas dele de lugar, quando você de alguma forma bagunça a rotina do seu pet, ele fica ansioso. Ele fica ansioso. Assim como nós, não é? Se a nossa rotina é bagunçada e se as coisas saem do lugar e se a gente está num lugar completamente diferente de onde sempre estivemos, num lugar onde nós não controlamos as coisas, é natural que a nossa alma produza ansiedade. E quando o seu cachorrinho está ansioso, ou quando um cachorrinho está ansioso, ele vai ao seu dono e lambe a mão do seu dono para comunicar que no seu dono ele tem a paz que ele precisa para a sua ansiedade. No seu dono ele tem o conforto que ele precisa para a sua ansiedade. Então, quando um cachorrinho está ansioso e vai até o seu dono, lambe a mão do seu dono, nada mais natural e empático do que o seu dono afagar o seu cachorrinho, fazer carinho nele. Agora, olha só, né? Muitas vezes os nossos pets, eles nos incomodam. Porque eles querem demonstrar carinho numa hora em que a gente não está disposto, em que a gente não está... Ai, que saco, peraí, vai para lá. Ah, você não sabe, ele está ansioso, ele precisa de conforto, ele precisa de paz. Ele está dizendo que te ama, que te reconhece. Ou ele está pedindo a sua atenção e o seu carinho. E em quarto lugar, um cachorrinho lambe a mão do seu dono para expressar submissão. Ele diz, olha, eu estou aqui submisso a você. Se você disser que é para eu sentar, eu vou sentar. Se você disser que é para ir para lá, eu vou. Se você disser que é para ir para cá, eu vou. Se você quiser que eu fique aqui, eu fico. Se você quiser me abençoar com uma comidinha gostosa, eu vou comer. Eu sou submisso. Eu estou aqui, eu sou seu. E eu estou aqui para fazer o que você quiser que eu faça. Então o cachorrinho, ele pratica proscunel. Um cachorrinho, ele adora. Um cachorrinho lambe a mão do seu dono para expressar que se identifica e para pedir carinho, e para dar carinho, para atrair a atenção do seu dono e pedir carinho, para dizer que está ansioso e buscar conforto, buscar paz, e também para expressar submissão e obediência ao seu dono. E quando a gente pensa em adoração, voltando do comportamento canino para o comportamento humano, a gente está falando basicamente de uma expressão de amor. Não é? Expressão de amor. A adoração é uma expressão de amor. Todos aqueles que amam, adoram. Todos aqueles que amam a Jesus, adoram a Jesus. O sentido literal da expressão não é nenhum erro dizer que você adora o seu cônjuge, por exemplo, né? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas com a questão da idolatria. Não, adorar é só Jesus. Não. Se você pensar que adoração é proscunel, se você pensar que adoração é uma maneira de se identificar, uma maneira de dar carinho, de pedir carinho, uma maneira de buscar conforto, de buscar consolo, de se submeter, não há problema nenhum em usar essa expressão para se referir a pessoas que você ama de verdade. Mas o fato é que adoração é uma expressão de amor. Diga comigo, expressão de amor. Então, a expressão de amor, como a de um cachorrinho lambendo a mão do seu dono. Porque em João capítulo 4, versículo 24, que foi o texto que nós lemos, Jesus estava se referindo a uma intenção do coração. Veja, adoração não é aquilo o que a gente faz para Jesus. Adoração é a intenção por trás daquilo que a gente faz para Jesus. Para Jesus, não importa mais o que você faz do que a intenção com que você faz. Para Jesus, se a tua intenção é pura, é honesta, é legítima, se o que você faz não é muito bem feito, Jesus releva isso.
Mas se você faz muito bem feito alguma coisa que você preconiza fazer para ele, mas a tua intenção é ruim, a tua intenção é má, então Jesus não recebe o que você faz, por melhor que seja. Guarde isso no seu coração. Para Jesus sempre importa mais a intenção do seu coração ao fazer o que quer que seja do que o que você faz. Amém? Você está comigo aqui? Proskuneo, uma expressão de amor, uma intenção do coração. Então, a maneira como nós devemos viver a vida cristã é por meio dessa expressão de amor chamada adoração. E aqui é muito importante quebrar esse entendimento errado de que adoração é o que a gente canta. Nós normalmente nos referimos a um momento de louvor e adoração num culto como esse, como a nossa adoração a Jesus, como o nosso louvor a Jesus. Mas isso é só uma maneira de expressar o nosso amor por Jesus. Cantar é uma maneira de expressar o nosso amor por Jesus. Amém? Cantar não é toda a maneira que existe de expressar o nosso amor por Jesus. Portanto, o que nós cantamos, a nossa música, a nossa arte, não é, por assim dizer, a nossa adoração. Ela expressa a nossa adoração. Mas a nossa adoração, ela se refere a todo o nosso modo de vida. A nossa adoração se refere a como nós falamos diretamente ao Senhor. A nossa adoração se refere a como nós tratamos uns aos outros. A nossa adoração se refere a como nós nos comportamos socialmente. A nossa adoração se refere ao testemunho que damos do Evangelho. A nossa adoração se refere ao modo como lidamos com o dinheiro. A nossa adoração se refere ao modo como nós nos divertimos. A nossa adoração se refere a absolutamente tudo o que faz parte da vida humana. Do homem e da mulher nascido de novo, obviamente, dos cristãos. Então a adoração é sobre a nossa vida cristã como um todo. A adoração é a expressão livre e criativa do nosso amor por Jesus, por quem Ele é, pelo que Ele fez. E essa expressão, ela não se limita a um momento. Essa expressão não se limita à nossa liturgia de fim de semana, aos nossos cultos de domingo. E ela não depende de fatores externos, quaisquer que sejam, e nem de ambientes, quaisquer que sejam, bons ou ruins. Essa expressão de amor, ela é o princípio norteador, diretivo, de todo o nosso modo de vida. Porque nós reconhecemos o nosso dono. Nós lambemos a sua mão. Amém? Porque nós reconhecemos a Jesus, nós o adoramos. Porque nós reconhecemos a Jesus, nós dizemos que nos identificamos com Ele. Nós manifestamos o nosso afeto por Ele. Por reconhecermos quem é Jesus, nós nos submetemos a Ele em obediência. Nós vamos a Ele quando precisamos de conforto, de consolo, de paz. Nós nos alegramos com Ele, nós celebramos aquilo que Ele fez por nós. Cantando? Também. Mas não somente cantando, através de todo o nosso modo de vida. Você canta muito bem, é muito bonito que você cantou para o Senhor, mas você trata o seu semelhante com desonra, então a sua adoração não valeu de nada. Porque lembre-se, adoração é uma intenção do coração. Amém? Só para recortar esse entendimento que muitas vezes as pessoas têm de que adoração é o que a gente canta, é a nossa expressão artística, por causa dos nossos cultos de domingo e desse tempo em que a gente canta. Isso é uma forma, uma maneira, uma expressão, mas não define o que a adoração é, a sua totalidade. Então, nós, porque reconhecemos a Jesus, nós o adoramos. Então, nós devemos viver para expressar esse amor individualmente, e também na nossa comunidade de fé. Também coletivamente, corporativamente, como igreja local. E devemos fazer isso sempre de maneira espiritual, porque os verdadeiros adoradores que o Pai procura, eles adoram em espírito, amém? Foi o que nós lemos. Isso deve ser feito sempre também de maneira verdadeira, porque se trata de uma intenção do coração. E deve ser feito sempre também de maneira vibrante, porque nós entendemos a natureza da obra de Cristo e o impacto da obra de Cristo na nossa vida. Você reconhece
quem você era antes de Cristo e quem você é em Cristo? Sim ou não, irmão? Você está aqui, irmão? Está acordado? Então vamos lá. Você reconhece o que Jesus fez por você ao comparar quem você era antes de Cristo com quem você é agora em Cristo? Você reconhece de onde Ele te tirou? Você reconhece o tanto que Ele já transformou a sua vida? Você reconhece o tanto que Ele já te abençoou? Você reconhece o tanto que Ele já fez por você? Você reconhece o tanto que você já recebeu dEle? O que você não receberia de nenhuma outra forma e de ninguém em nenhum outro lugar, sim ou não? Então é disso que se trata. Nós devemos fazer isso de maneira vibrante. Porque reconhecemos quem Jesus é e o que Ele fez. Quando nós cantamos coletivamente, nós queremos erguer as mãos, nós queremos mover o corpo, nós queremos cantar em voz alta, nós queremos, expressar isso da melhor maneira possível. E individualmente nós queremos fazer isso de maneira alegre. Você precisa pensar que viver à luz da palavra de Deus, em submissão ao seu dono, como um cachorrinho lambendo a mão do seu dono, para dizer que é submisso, não deve ser um pesar. Não deve ser uma coisa assim, sofrível. Precisa ser alegre. Precisa ser vibrante. Precisa ser para cima. Amém, irmão? Diga comigo, para cima. Precisa ser para cima. Você não pode individualmente, viver a tua vida cristã de maneira assim, como se viver a tua vida cristã à luz do Evangelho fosse algo menos interessante do que era a tua vida sem a luz do Evangelho. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que era animada, tem gente que era para cima, tem gente que era esfuziante, tem gente que era anticristo, aí veio para Cristo, ficou sem graça, ficou chato, está errado. Se aquela era a tua personalidade em Cristo, se aquela era a tua personalidade antes de Cristo, em Cristo Jesus a tua personalidade não mudou, ela foi moldada e moldada para melhor, então ela deve ser ainda mais esfuziante, ainda mais alegre, ainda mais extrovertida, ainda mais confiante, vibrante. Amém? Isso tem que se manifestar nas nossas relações interpessoais e no nosso culto ao Senhor. É por isso que a gente quer proclamar que a igreja que queremos ser era uma igreja espiritualmente vibrante. Porque Jesus veio para melhorar a nossa vida, irmão. Amém? Isso não significa nos livrar de problemas, nos livrar de aflições, não significa nos dar uma vida mar de rosa, mas significa melhorar a nossa vida de dentro para fora. Amém? Jesus busca autenticidade. Jesus não está à procura de pessoas ideais. Jesus está à procura de pessoas reais. Amém? Você não precisa ficar envergonhado, você não precisa ficar, o que você pensa. Você precisa ser quem você é. Amém? Com autenticidade, com verdade, com alegria. Porque é isso aí que Jesus está procurando. Então é assim que nós devemos viver a nossa vida individualmente, é assim que nós devemos viver as nossas relações interpessoais aqui em comunidade. Amém, meu irmão? Glória a Jesus por isso. Porque nós amamos a quem nós conhecemos. Nós amamos a quem nós admiramos. Por isso a adoração também é uma lente que nos revela Jesus como Ele é. E quanto mais nós observamos a Jesus através dessa lente, mais nós o amamos e mais nós queremos adorá-lo. Quanto mais clara vai se tornando para você a imagem de quem Jesus é, quanto mais clara vai se tornando para você a revelação das belezas de Cristo, das virtudes de Cristo, da obra de Cristo na tua vida, mais você deve querer adorá-lo. Mais você deve querer absorver e aceitar a sua verdade. Mais você deve querer alinhar a sua vida a essa verdade, colocar a sua vida sobre esse trilho, para a glória do seu nome, para a sua alegria. Amém, meu irmão? Então diga comigo, adoração. Diga forte, adoração. Amém? Nós nos identificamos com Ele,
nós damos carinho, expressamos afeto, nós chamamos a sua atenção e pedimos carinho quando precisamos. Nós vamos a Ele por conforto, por consolo quando precisamos. Nós nos submetemos a Ele e a toda a sua vontade para nós, porque reconhecemos quem Ele é e o que Ele fez. Nós queremos ser uma igreja vibrante, espiritualmente vibrante. Amém, meu irmão? Dê um glória a Deus vibrante aí para Ele. O segundo fundamento de uma igreja espiritualmente vibrante é a oração. O primeiro é a adoração e o segundo é oração. Você não precisa abrir, mas lá em Mateus capítulo 5, no bojo do Sermão do Monte, Jesus ensina os seus discípulos a orar. E Jesus entrega ali para os seus discípulos, não precisa botar aí não, Jesus entrega ali para os seus discípulos, durante o Sermão do Monte, ensinando sobre a oração, algumas chaves. E essas chaves, elas servem para acionar o poder criativo de Deus através da oração. Então, primeiro Jesus diz que nós não devemos orar como os hipócritas. Ele começa ensinando, olha, quando vocês orarem, vocês não podem ser como os hipócritas, porque eles oram em pé nas esquinas das ruas e nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a recompensa deles, mas vocês não devem orar assim. E veja, a palavra hipócrita, como posta em Mateus capítulo 5, e me deixe recorrer aqui ao grego novamente, porque isso nos ajuda, ao grego bíblico, porque isso nos ajuda a ampliar o nosso entendimento a respeito dos sentidos das expressões. Ela vem do grego upócrites, que significa exatamente intérprete ou ator. Um hipócrita é alguém que está interpretando, é alguém que está atuando, que, portanto, não está sendo verdadeiro, genuíno, autêntico. Está comigo aqui? Amém? Então Jesus está dizendo, olha, quando vocês orarem, vocês não podem ser hipócritas, ou vocês não podem fazer isso como quem está interpretando, vocês não podem fazer isso como quem está atuando. Vocês precisam fazer isso de coração inteiro, honesto, sincero, falando do seu coração para o coração do Pai. Então Jesus está ensinando que a oração ela deve ser pura. Pura. Por isso que todas as vezes que eu estou conversando com alguém que demonstra algum receio de orar em público, ou orar num grupo de pessoas, num pequeno grupo de pessoas, a pessoa fica assim meio sem graça, porque ela quer escolher as melhores palavras, as palavras mais bonitas, mas de repente ela não sabe quais são as melhores palavras, as palavras mais bonitas. Cara, esquece essa bobagem. Só abre a tua boca e fala para Jesus do teu coração para o coração dele. Ele não está nem aí se eu falo vós ou se eu falo tu. Se eu falo, vós devíeis orar, ou se eu falo, tu deve orar. Ele não está nem aí, para ele é a mesma coisa. Entendeu? Então, você precisa orar com um coração puro, autêntico. Há um tempo atrás as pessoas achavam o maior sacrilégio chamar Jesus de você. Os mais antigos aqui devem se lembrar dessa época. Nossa, que desrespeito, que desonra, que afronta. Como assim? Lembre-se que não é a palavra, é a intenção com que a palavra é dita. Amém? Lembre-se que não é o que eu faço, é a intenção com que eu faço o que eu faço. Se eu digo você com desrespeito, aí sim eu estou desonrando o Senhor. Mas se eu digo você com amor, com respeito, com pureza, com intimidade, então eu estou honrando o Senhor e o seu amor por mim. O fato é que, se há pureza na sua oração, tanto faz se você chamar Jesus de você, se você chamar Jesus de Senhor, se você chamar Jesus de tu, se você chamar Jesus de... Você precisa ser puro, você não pode ser hipócrita, você não pode interpretar, você não pode atuar. É isso que Jesus está dizendo. E no fundamento de uma igreja espiritualmente vibrante, que é a igreja que nós queremos ser, está a oração. O que nós desejamos, irmãos? O que eu desejo com um ensino como esse? É que qualquer estranho à nossa igreja, quando entrar aqui,
quando entrar aqui e nos vir orando, encontre aqui uma igreja honesta. Encontre aqui uma igreja pura, encontre aqui uma igreja de verdade. Amém? Dificilmente você vai me ver falando aqui de um jeito com você e conversando com você de um outro jeito na rua. É claro, né? As regras da oratória, as regras do falar em público, a aplicação de certas técnicas, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando aqui sobre a pureza da minha comunicação com vocês. Então você não vai me ver falando com você de um jeito aqui, falando com você de outro jeito na rua. Por quê? Porque eu quero que as pessoas entrem aqui e vejam em mim um pastor autêntico. Eu não quero que as pessoas me vejam como um pastor perfeito. Eu não quero que as pessoas me vejam como um pastor que não erra. Eu não quero que as pessoas me vejam como um pastor arrogante, como um pastor que acha que sabe de tudo e que o restante das pessoas não sabe de nada. Só quero que as pessoas entrem aqui e me vejam um pastor de verdade. Amém? Um pastor de verdade. Por isso que às vezes eu falo do Flamengo, por isso que às vezes eu zoo os vascaínos, por isso que, aliás, saudações rubro-negras. Então assim, e eu quero ser para a igreja um espelho. Então, assim como os irmãos me veem autêntico, os irmãos também devem ser autênticos. Assim como eu pretendo que as minhas relações com os irmãos na igreja, na rua, onde quer que seja autêntica, os irmãos também devem manter autênticas as suas relações uns com os outros. E, em especial, a respeito das nossas orações, irmão, isso é muitas vezes, para muitas pessoas, como eu disse, que tem esse receio, que tem isso é libertador. Isso é como se abrir uma algema, isso é como se quebrar uma corrente, porque a pessoa fica assim meio sem graça de orar. Até sozinha ela acha que ela tem que falar de meio que difícil com o Senhor, e ela não consegue desenvolver uma vida de oração ativa, produtiva. E você diz para ela assim, cara, esquece isso, bicho, isso é bobagem. Que bobagem? O que está no teu coração? Fala no teu coração. E as pessoas, uau, e engrenam numa vida de oração. Então, nós precisamos orar com pureza. Diga comigo, pureza. Diga de novo, pureza. Depois Jesus ensina que nós devemos orar em secreto. E ele diz assim, olha, vocês não podem orar como os hipócritas, porque eles estão orando em pé nas sinagogas para serem vistos. Vocês, quando orarem, vão ao quarto de vocês, fechem a porta do quarto de vocês e orem ao Pai de vocês. Orem em secreto ao Pai de vocês que vê em secreto. Porque o Pai de vocês, que vê em secreto, recompensará vocês. E ainda seguindo nesse mesmo trilho, Jesus está dizendo que... ainda seguindo nesse mesmo trilho, Jesus não está condenando a oração pública. Porque ele está assim, porque eles estão lá em pé orando. O que Jesus está fazendo não é condenar a oração pública. Veja porque Jesus orou publicamente muitas vezes. O que Jesus está dizendo é que a oração secreta, essa oração que se faz lá dentro do quarto, a portas fechadas, ela é uma oração que não sofre a influência de alguém que vê ou ouve a oração que é feita, exceto a influência do próprio Jesus a quem oramos, ou do próprio Deus Pai a quem oramos, amém? É o que Jesus está dizendo. Na verdade, Jesus está dando uma força. Jesus está dizendo assim, olha, vocês querem ser puros, vocês querem ser honestos, vocês não querem ser hipócritas, vocês não querem atuar quando vocês estiverem orando. Orem no secreto. Orem a portas fechadas. Porque lá vocês não precisam se importar com ninguém que está vendo ou ouvindo a oração de vocês. E o que Jesus está dizendo é, o Pai que vê em secreto, ou seja, o Pai que contempla a tua pureza, o Pai que contempla a tua verdade, Ele vai recompensar vocês de acordo com a sua vontade. Amém? Então, quando nós pensamos sobre oração no contexto da igreja, nós pensamos sobre essa oração que não está sofrendo a influência de ninguém que está nos vendo ou que está nos ouvindo. Para fazer um gancho aí com a oração pura, com a oração honesta. Amém? Você está entendendo isso até aqui, irmão? Então nós queremos ser uma igreja que ora. Mas não é uma igreja que ora bonito, que ora difícil, que ora muito. Só porque, sabe, orar muito parece religioso. Nós queremos ser uma igreja que ora com verdade.
Amém, irmãos? Que ora com verdade. Por fim, Jesus ensina que nós devemos orar assim. E aí ele dá um modelo de oração para os discípulos. Isso significa que aquilo que nós chamamos de oração modelo, esse modelo de oração que Jesus deu aos seus discípulos, não é uma reza a ser repetida. Sabe? Como se a oração certa é só aquela oração ali que Jesus disse. Olha, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Tem problema nenhum você orar a oração Pai Nosso, irmão. Problema nenhum. É uma oração linda, uma oração maravilhosa. Mas você precisa entender que isso é um modelo. É uma estrutura de oração a ser observada. Então, toda a oração que nós fazemos a Deus, individualmente ou coletivamente, como comunidade de fé, como família de fé, ela deve estar edificada sobre essa estrutura. Põe a oração, por favor, aí em Mateus capítulo 5. Produção. Põe só a oração, não lembro agora em qual versículo ela está. Vai, adiante. Ó, vamos lá, volta aqui. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, vai. Não, chega na parte da oração. Acha aí, Lucas. Eu não anotei aqui, mas é fácil achar aí o versículo. Tá bom, a hora tá boa. Deixa eu ver se eu ajudo aqui. 6? Já achou? Versículo 6. Mateus 5, versículo 6. Não, capítulo 6, perdão. Erro meu. Eu achei engraçado, eu falei lá fora, com o Beto, o pessoal usa essa expressão hoje, assim. Eu falei, pô, Beto, eu lembrei de você a semana toda, não te liguei, cara, esqueci, me perdoa, fui moleque. Perdão, fui moleque. Só para brincar. 6. Aí Jesus diz no 9, olha, portanto, orem assim. Aí ele começa a dar o modelo. Ele começa a revelar essa estrutura de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, é importante que você entenda que o Pai não é seu somente. O Pai é nosso. Que valor Jesus está levantando aqui? Comunidade. Jesus está ensinando os seus discípulos, que posteriormente pregariam o evangelho a outros e que começariam a igreja. Então Jesus, olha, no seio da igreja, esse valor precisa estar presente e não pode jamais ser perdido. Comunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse santificado seja o teu nome é uma alusão a essas expressões de louvor e adoração que a gente usa como uma maneira de reconhecer a santidade de Deus, a santidade de Jesus. Então, é interessante que, e isso não é necessariamente uma ordem em que a sua oração deve estar, mas, lembre-se, uma estrutura, carregam valores. Então, é interessante que você comece a sua oração adorando a Jesus. Senhor, Tu és tão bom. Senhor, Tu és... Se você não gosta de dizer Tu és, pode falar você é, Tu é. Senhor, Você é maravilhoso. Senhor, como eu Te amo. O Senhor tem sido tão bom para mim. O Senhor tem me dado tantas coisas. O Senhor tem respondido minhas orações. A Tua palavra é maravilhosa. Senhor, o Senhor é tão belo. O Senhor faz as coisas de maneira tão maravilhosa. Você começa a sua oração adorando. Amém? Adiante. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão. Então você adora, mas você também se submete. Você está dizendo assim, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, assim como ela no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida. Realiza a tua vontade na minha vida, porque eu tenho muitas vontades, Senhor. Eu quero muitas coisas, mas nem sempre as minhas vontades, nem sempre todas as coisas que eu quero, elas estão de acordo com a tua vontade. Elas não refletem o que você quer para mim.
Então, Senhor, venha sobre mim o teu reino e seja feita na minha vida a tua vontade. Amém, irmão? A tua vontade. Então, você precisa pensar da seguinte forma: Senhor, eu quero tal coisa, essa é a minha vontade, mas o que o Senhor quer que eu queira? O que o Senhor quer que eu queira, Senhor? Faz a minha vida a tua vontade, realiza na minha vida a tua vontade. Irmão, não há um coração honesto, ou melhor, não há um coração honestamente submisso a Deus, no qual Deus não realiza a sua vontade. Se for da boca para fora, se for religiosamente, talvez você nem reconheça a vontade de Deus sendo feita na sua vida e viva aí numa certa confusão entre saber o que é a sua vontade e o que é a vontade de Deus. Mas se você for honestamente submisso, irmão, honestamente submisso, genuíno, sabe? Verdadeiro e puro, é certo, você pode ter certeza de que Deus vai realizar na tua vida a vontade dEle. Como é que você vai saber isso? Como é que você vai saber disso? Você vai saber disso quando você sentir paz. Paz naquilo que lhe acontece. Paz naquilo no modo como a sua vida se desenrola. Paz na vida, na maneira como os eventos na sua vida estão encadeados e como as coisas estão acontecendo. Mesmo que essas coisas, mesmo que esses eventos não sejam o que você esperava e causem uma certa aflição, uma certa preocupação, uma certa ansiedade, ainda assim você tem paz. Paz. Amém, irmão? Eu sei que de alguma forma, em algum grau, você já experimentou isso na sua vida. Você já experimentou essa paz que te acalma num momento de adversidade, de dificuldade, sim ou não? Você está no meio de uma confusão, mas você está em paz. Essa paz é a certeza que você tem de que Deus está realizando na tua vida a vontade dEle. E que aquela confusão, aquela aflição, aquele tumulto é a vontade dEle para você naquele momento. Porque aquela confusão, aquela aprovação, aquele tumulto estão lhe ensinando coisas que você não aprenderia de outra forma. Irmão, isso é libertador. Porque muitas vezes os crentes vivem sob a ilusão de que Deus tem a obrigação de não deixar que coisas ruins aconteçam com ele. E aí eles fazem esse tipo de oração arrogante, sabe? Senhor, mas por quê? Por que isso está acontecendo? Logo eu. Por quê, Senhor? Ou seja, Senhor, você escolheu a pessoa errada. Está tudo bem, está tudo certo, eu estou fazendo tudo direitinho, irmão. Não tem a ver com o nosso mérito. Pelo que quer que seja que a gente possa fazer de bom. Tem a ver com o mérito de Jesus, que fez por nós o que nenhum de nós seria capaz de fazer. Então, nós não podemos viver sob a ilusão de que Deus não permitirá que coisas ruins nos aconteçam. Muitas vezes Ele permitirá, porque nós só seremos capazes ou só estaremos no ponto de aprender certas verdades, certos valores, quando coisas ruins nos acontecem. É por isso que nós descansamos nessa paz, porque sabemos que Ele está no controle de tudo e que se somos honestos, somos puros, somos genuínos para Ele, Ele está realizando em nossa vida a sua vontade. Amém, meu irmão? Então é isso que significa, Senhor, faça na minha vida a tua vontade, assim na terra como ela no céu. Avante. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina a pedir por provisão. Sabe, irmão, você não precisa achar que você está incomodando o Senhor pedindo a Ele alguma coisa que você queira. Pelo contrário, você deve pedir mesmo. Ele disse em outro lugar nos evangelhos, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Tem certas coisas na nossa vida que nós só não temos porque não pedimos. E não é só a Deus não, às vezes nós não temos certas coisas que poderíamos ter porque não temos a ousadia de pedir a outros, a quem pode nos dar, por exemplo. Ou a quem poderia nos dar, ou a quem poderia nos ajudar. Essa semana aconteceu uma coisa interessante lá em casa. A Manuela começou as aulas agora e nós tínhamos de pagar
o material escolar dela até a última quinta-feira, para que ela recebesse os materiais na sexta-feira e pudesse começar a próxima semana já com os materiais todos certinhos, os livros didáticos e tudo mais. Só que eu não tinha, na última quinta-feira, a grana para pagar os materiais, que não eram baratos. E eu pensei, caramba, eu só vou ter essa grana na quinta-feira. Eu só vou ter essa grana no dia 15. Então eu vou ter que pedir esse prazo ao diretor. E eles mandam mensagens o tempo todo falando que, é o último dia, não vai ter prazo, não vai esticar, resolve esse negócio agora. Eles vão mandando com antecedência que precisa se organizar, mas eu não tinha a grana lá, só eu teria no dia 15. Eu falei, vou ter que pedir. Aí eu fui lá e pedi. Posso pagar no dia 15? Minha filha pode receber o material sexta, eu posso pagar no dia 15? Vou passar sua solicitação para o diretor e ele vai responder. 5 minutos depois, o diretor autorizou. Mas se eu ficasse lá, caramba, mas não vou pedir não, porque é vergonhoso, eu não vou pedir porque vou ficar sem graça de pedir. Irmão, tem coisa que a gente só não ganha porque não pede. Não, Felipe? Tem coisa que a gente só não ganha porque não pede. Então tem que pedir. Amém? Pede para as pessoas. Não estou falando de você virar um pidão não, tá, irmão? Ficar pedindo o que você quer para todo mundo, não. Não estou falando disso, não. Você identifica as situações em que você pode pedir. Mas a Deus você deve pedir. Deve. Amém? Porque se a gente não pede, a gente não tem como saber se Ele vai realizar na nossa vida a sua vontade através daquilo que nós queremos. Porque Ele pode dizer assim, não, cara, eu não vou te dar isso agora não. Você não está pronto para pegar isso agora não. Calma, vou te dar uma outra coisa melhor daqui a pouco. Segura. Ou você pode pedir, Ele, amém, assim seja, vou te dar. Aí você não vai saber se você não pedir. Então ele está dizendo assim, olha, o que vocês precisam, a provisão que vocês precisam, a provisão, o pão de cada dia, peçam. Peçam. E ele dará. Se essa for a vontade dele. Amém? Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Aquilo que é provisão, aquilo que é essencial, aquilo que é necessidade, ele dará. É certo que ele dará. Por isso que ele faz a referência ao pão de cada dia. Eu aqui estou ampliando a reflexão aqui para a gente pensar a respeito das coisas que a gente quer também. Porque nem tudo que a gente quer, a gente precisa. Amém? Aquilo que a gente precisa está garantido na provisão do pão de cada dia. Mas aquilo que a gente quer depende da vontade do Senhor. Então você pode ter certeza de que aquilo que é necessidade, aquilo que é provisão, aquilo que é essencial, irmão, você vai ter no Senhor. Um domingo sim, outro também, o Emerson está compartilhando aqui um testemunho de como Deus tem agido na vida dele. Você lembra de alguns testemunhos assim? O Alex compartilhou um testemunho hoje. Você tem vários testemunhos. Eu compartilhei um agora. Estou vendo a Jéssica balançar a cabeça. Ela deve ter vários também. Aquilo que é necessidade, aquilo que é essencial, irmão, o Senhor não deixa faltar. Amém? Se você é puro, se você é genuíno, se você é honesto para Ele, se você está, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, se você está buscando isso, quer dizer, buscando a vontade de Deus sendo feita na tua vida em primeiro lugar, irmão, Ele vai te garantir. Fica tranquilo. Amém? Avante. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está ensinando o quê? Que as nossas orações precisam estar carregadas de arrependimento. Precisam ser carregadas de arrependimento. Nós precisamos ter consciência dos pecados que cometemos diante do Senhor e precisamos ser humildes para reconhecer os nossos pecados diante dele. Amém? Amém, irmão? Então não fica fazendo de conta que você não sabe. Não fica jogando para debaixo do tapete. Não fica fazendo de conta que não é contigo. Você sabe que vacilou, sabe que errou, sabe que infringiu uma lei de Deus, sabe que você se comportou de maneira contrária ao que ensina o Evangelho. Peça perdão. Amém? Peça perdão a Deus. Se você ofendeu alguém, peça perdão a quem você ofendeu. Se você magoou alguém, peça perdão a quem você magoou. Perdoe. Seja alguém rápido para se arrepender. Amém? Alguém rápido para se arrepender. Porque Jesus segue dizendo, olha, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como você deve se arrepender e pedir perdão, você também deve estar pronto para liberar perdão sempre. Amém?
As suas orações devem conter arrependimento, mas devem conter também a disposição de perdoar. Porque se você estiver orando com o teu coração cheio de rancor, cheio de mágoa e ressentimento com alguém que te feriu, irmão, tua oração não vai chegar lá. Amém? Simples assim. Lá em 1 Pedro, capítulo 3 ou 4, não me lembro bem, Jesus diz assim, olha, maridos, vocês devem viver a vida comum do lar, tratando a mulher com honra, como vaso mais frágil. Caso contrário, as orações de vocês serão negadas. Aí o cara está pensando agora na louça que ele não lavou, no banheiro que ele não lavou, na comida que ele não fez, naquela ajuda que ele não deu para a esposa. Cara, olha só que coisa impressionante. Por que eu digo que é impressionante? Porque é muito simples e está muito dentro do nosso cotidiano. Falando exclusivamente para os homens casados, né? Vivam a vida comum do lar, do ambiente familiar, da casa, esteja presente, esteja atento, esteja disposto, participe, contribua. Irmão, Jesus não está falando aqui da provisão que você traz com o dinheiro que você ganha, com o teu salário, porque isso é matéria dada, como disse o Alex, matéria dada. Jesus está dizendo, olha, a Bíblia está sendo clara, viva uma vida comum do lar. É o teu envolvimento com a tua família, é o teu envolvimento com as coisas de casa, é o teu cuidado com a família, é o teu cuidado com as coisas de casa. Isso interfere diretamente nas tuas orações. Tem cara que está pedindo a Deus um montão de coisa que Deus não dá, só porque ele não está cumprindo esse princípio bíblico. Amém? Homens, amém? As mulheres, amém, sacudindo a cabeça. Homens casados, amém? Simples, cara, simples, muito simples. A gente muitas vezes erra nisso, peca nisso, mas a gente precisa voltar no versículo e pedir perdão, e se arrepender, e avançar, e acertar, amém? Quem está falando aqui não é alguém que não erra nesse princípio, não, mas é alguém que está sempre tentando acertar. Às vezes eu demoro um pouco mais do que eu deveria para acertar, a Érica quase me trucida. Mas eu estou tentando acertar, irmão. Eu vou lá do meu jeito, estou tentando acertar. Amém? Prende aquele espelho na parede, bota aquele parafuso no lugar, irmão. Conserta lá a tomada que a tua mulher está te pedindo para fazer isso faz tempo. Então Jesus está ensinando, olha, Jesus está ensinando, olha, peçam perdão, se arrependam, mas perdoem também. Amém? Lembrando que a gente está falando de oração, amém? Então as nossas orações, elas precisam conter o nosso arrependimento e o nosso desejo de viver em paz com todos, perdoando e amando. Ok, irmãos? Para finalizar, de maneira bem breve, terceiro fundamento de uma igreja espiritualmente vibrante. Qual é o primeiro? Segundo? Terceiro, expectativa pelo sobrenatural. João capítulo 14, do versículo 12 ao 14. João 14, do 12 ao 14. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ah, irmão, você tinha que ter dado um aleluia mais vibrante. Você tinha que ter dado um aleluia como uma igreja espiritualmente vibrante. Você prestou atenção nas palavras de Jesus? Aquele que crê em mim, quem crê em Jesus aí? Então é sobre você que o versículo está falando. Aquele que crê em mim, Jesus disse, fará as mesmas obras que eu faço.
e obras ainda maiores farão, porque eu vou para o Pai, mas a igreja vai ficar aí, fazendo as obras que eu faço. Irmão, aqui Jesus está falando de curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Jesus está falando de sinais e maravilhas, milagres. Jesus está falando sobre um amor muito, sobre um nível de amor mais elevado. Jesus está falando de santidade. Jesus está falando, olha, são as mesmas obras que eu faço. Olhem para Jesus nos evangelhos, vejam as coisas que Jesus fez na narrativa dos evangelhos e pensem, isso também é para mim. Eu também posso. Eu também posso. Porque eu sou bom? Porque eu sou crente demais? Não, porque ele disse que eu faria. Ele disse, foram as palavras dele, eu não inventei isso. Eu posso. Pela fé no seu nome, porque ele vai seguindo, ele segue ensinando. Se vocês pedirem em meu nome, se vocês... Amém, irmãos? Expectativa pelo sobrenatural, sabe? Não permita que o seu evangelho seja apenas cerebral. O seu evangelho renova a sua mente, transforma a sua maneira de pensar, mas ele também toca as tuas emoções, as tuas afeições, ele também toca os teus anseios, os teus desejos. O teu evangelho precisa te levar a olhar a palavra de Deus como real, verdadeira, como para você hoje e agora. Você pode orar pelos enfermos, você pode expulsar demônios, você pode pedir por milagres, você pode pedir por sinais e maravilhas, você deve esperar por isso, porque isso é parte da natureza do evangelho que nos salvou e deve ser parte da vida cristã normal que vivemos. Amém, irmãos? Creia nisso. Eu sempre me lembro desse testemunho, porque quando eu ouvi, ele impactou muito a minha vida. Talvez você já tenha me ouvido contar ele aqui outras vezes, em outras ocasiões. Mas ele é contado sempre dentro desse contexto. Um amigo que é músico, certa vez teve que lidar com uma situação difícil. O seu filho ficou doente, muito doente. E ele não morava longe de qualquer UPA, ele não tinha carro e não tinha dinheiro no momento para levar o seu filho ao hospital, comprar medicamentos, o que quer que seja. Não tinha rede de apoio por perto. E ele ouviu o Espírito dizer para ele: vai para o teu quarto, pega o teu instrumento e comece a me adorar, louvar o meu nome. E eles lá preocupados com o que fazer com o filho dele, filho pequeno. E ele foi para o instrumento dele e começou a cantar. Tocar e cantar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. E ele ficou lá cantando, o filho dele estava com 44 de febre. E ele ficou lá cantando, chorando e cantando, até a hora em que o Espírito disse para ele assim: pode voltar, teu filho está curado. Ele voltou para a esposa dele, o filho dele estava sem febre. Amém, irmão? Expectativa pelo sobrenatural. Se toda a tua confiança está no que o braço do homem pode fazer, a tua fé está limitada a isso. Se toda a tua confiança está no remédio que você pode tomar, a tua fé está limitada a isso, irmão.
Pelo amor de Deus. Não advogo contra os remédios, contra a medicina. Isso é a evolução da ciência, isso é a graça de Deus. Isso é a manifestação de Deus no mundo, por meio da inteligência, da capacidade, da elasticidade cerebral humana. Mas haverão circunstâncias em que tudo que você vai ter é a tua expectativa pelo sobrenatural. Amém? Amém, irmão? E quando você estiver em circunstâncias como essa, os céus não podem encontrar uma fé vazia. Os céus não podem encontrar uma fé cerebral apenas. Os céus precisam encontrar uma fé que está disposta, pronta a ver milagres. Pronta a ver milagres. Amém, irmão? Eu me lembro que uma vez eu estava em casa com a Érica e a gente morava numa rua em que 4 casas acima da nossa tinha um vizinho que de vez em quando fazia festa, fechava a rua, aquela importunação, né? E um dia a gente não estava conseguindo dormir, de tão alto que estava o som. Falei assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse som cesse agora. Não é por minha causa só, Senhor. Tem um monte de pai de família que querem dormir. Que cesse esse som agora, Senhor, em nome de Jesus, pelo bem das famílias dessa rua. Irmão, 3, 4 minutos o som parou. E a gente dormiu. Eu não sei se queimou, eu não sei se a festa acabou, eu não sei. Quero saber quem é o santo, eu quero milagre. Eu orei em nome de Jesus, irmão. Amém? Eu orei em nome de Jesus. Se eu não tivesse orado crendo que aquilo aconteceria, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, faz essa música parar. Não quer dizer que sempre que a gente fizer vai acontecer, que sempre que a gente falar vai acontecer, que sempre que a gente pedir vai acontecer, mas a gente precisa fazer sempre. Amém? Quando não acontecer, tu volta lá para a oração do Pai Nosso, tu lembra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu peço, ele não fez, então não era vontade dele. Amém? Isso daria margem aqui para mais reflexão, né? Sobre o pedir insistentemente, sobre a perseverança, mas não é sobre isso que eu quero me deter agora. Não é nisso que eu quero me deter agora. Eu quero me deter agora na tua expectativa pelo sobrenatural. Você precisa esperar milagres, você precisa esperar ver o sobrenatural, você precisa esperar ver sinais e maravilhas, você precisa cultivar um coração que espera pelos céus abertos e a manifestação dos céus na terra. Amém, meu irmão? Porque isso é parte do nosso evangelho, isso é parte da vida cristã. Então, uma igreja espiritualmente vibrante, fechando aqui a nossa reflexão nessa manhã, ela é uma igreja que adora, ela é uma igreja que ora, e ela é uma igreja que espera o sobrenatural. Ela é uma igreja que adora com todo o seu modo de vida, e não só com a sua música, em submissão ao Senhor, em reconhecimento ao Senhor por quem Ele é e o que Ele fez. É uma igreja que ora com um coração puro, sincero, honesto e perseverante. E é uma igreja que espera ver o sobrenatural na terra. Amém? O sobrenatural na terra. Talvez você esteja numa circunstância de vida em que você precisa ver o sobrenatural. Então isso é para você. Volte hoje para casa. Senhor, eu pego a tua palavra, ela é para mim. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, realiza a tua vontade. Eu creio nos teus sinais, eu creio nos teus milagres, eu creio. Amém, irmãos? Então a igreja que queremos ser é uma igreja espiritualmente... não, aí vocês me... O que eu faço com esse pessoal? Beber o café está até frio aqui já. A igreja que queremos ser é uma igreja espiritualmente... Ei, crente! Espiritualmente vibrante. Sabe? Obrigado, meu diácono. Sabe, irmão? Se você não tiver aqui envolto por toda a realidade que significa estar aqui, Jesus, a sua presença, a sua glória, a sua obra, a sua verdade, a sua santidade, o seu amor, o seu poder, irmão, era melhor ter ficado em casa vendo, sei lá, ainda passa Esporte Espetacular domingo de manhã? Nunca mais vi. Vendo qualquer coisa, jogando teu futebol, mas tu está aqui, irmão, tem que estar aqui. Meu irmão, tem que estar aqui assim, ó. Para cima! Amém? Para cima! Pô, tem louvor, tem oração, tem palavra,
tem comunhão, tem café, tem churrasco, irmão. Tu queria estar onde? Queria estar onde agora? Era aqui que tu tinha que estar, mas se tu está aqui, tem que estar com o coração inteiro. Amém? A igreja que queremos ser é espiritualmente vibrante. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.